Vamos agora começar a repercutir declarações que estão sendo dadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista agora ao Jornal Nacional. Vamos repercutir aqui com os nossos analistas. Olha, Graça, Lula acaba de dizer o seguinte... Ele mencionou, ele usou uma frase de efeito aqui, ele falou: se ele ficar brincando de taxação, essa tarifa vai chegar a bilhões e bilhões. Faz diferença? Bom, o precedente de dois lados escalando esse negócio de tarifa, cada lado aumentando a tarifa, parece até... um desenho animado do Pernalonga, cada um aparece com uma arma maior durante o duelo, mas ninguém atira. Desculpa, gente, eu ri. Não, mas ninguém atira. Esse precedente houve na imposição de sanções à China, que o Trump aumentou para 50, a China, então tá, vai ser 50 para vocês também. Aí ele dobrou para 100, aí a China dobrou de novo. Aí o Trump aumentou, aí o Xi Jinping falou, que está ficando meio ridícula essa situação, porque o comércio entre os dois países já está parado com umas sanções desse tamanho. Então a gente não vai mais responder esse tipo de coisa. Aí no final, acharam uma solução intermediária. Esse é o momento, tem um pouco mais de 24 horas... Desde que essas tarifas foram anunciadas, para começar a valer, veja bem, em 1º de agosto, não é hoje, existe ainda tempo e espaço para que essa realidade de 50% não se consolide desse jeito. Agora, Letícia, outra frase do Lula que nosso timaço tá me passando. Ele diz, olha, vamos aplicar a lei de reciprocidade em 1º de agosto e vamos procurar a OMC para decidir quem está certo e quem está errado. De novo, te faço a mesma pergunta que eu fiz para o Graça. Adianta procurar a OMC? Raquel, acho que nem aplicar essa reciprocidade aí vai adiantar muito, né? Porque é isso, os Estados Unidos têm uma força e tem um peso e um tamanho de uma economia que, dependendo de como você for aplicar ali, não, vamos taxar tudo, então também que vai vir de lá para cá, a indústria brasileira vai parar de funcionar, né? Aí fica complicado para cá, vai provocar inflação aqui, porque existe uma observação que é muito clara também, né? Entre os agentes econômicos, no governo, enfim, acho que todo mundo todo, até. O que o Trump está fazendo, ele está encarecendo os produtos que entram nos Estados Unidos. Ele vai fatalmente elevar o preço dos produtos lá dentro, né? Então, o ponto que para o Brasil interessa também começar a taxar e prejudicar a indústria nacional. A gente já está com um patamar de preços muito altos aqui no mercado interno. A gente não pode correr esse risco de subir mais esse patamar que a gente está vivendo. Acho que também tem muito da retórica, porque o Lula, de fato, ele precisa se posicionar, ele precisa falar, ele precisa ir para a guerra, né? Pintar a cara e ir para a guerra. Mas o quanto que no fim, que dali a 3 semanas, o quanto que vai ser implementado, o que vai acontecer nessas 3 semanas, nessa tensão toda, tensão pré-tarifaço, acho que talvez tenha alguma mudada de caminho por aí nos próximos dias, Raquel. Letícia usou 2 expressões muito boas, que o Lula está se pintando para ir para a guerra, mas a gente vai viver aí nas próximas 3 semanas essa tensão pré-tarifaço. Ela distinguiu, né, entre a política e a economia. E o Lula, Mari, estava falando agora em entrevista que pretende reunir os empresários que exportam para os Estados Unidos para conversar, ver qual é a situação de cada um, que o Brasil gosta de negociar e que depois que se esgotarem as negociações vai adotar a lei da reciprocidade. Mas aí ele usa uma expressão interessante, ele diz assim, espero que os empresários estejam alinhados com o governo brasileiro. O que será que significa isso? Pois é, Raquel, eu acho que essa crise toda é uma oportunidade até do governo abrir um diálogo com a classe empresarial que estava, né, esse canal já tinha sido rompido aí com
com a questão do IOF. Então, para o governo foi uma grande oportunidade abrir esse canal com o setor privado, né? Agora, a questão é que, como o advogado do Trump estava falando, quer dizer, não há muita via, no fundo, não há muita via técnica, né? O Trump quer uma resposta política. E, diferentemente da China, que era uma questão comercial, e por isso que eu insisto que as sanções que o Trump colocou são sanções econômicas com motivo político, não é uma sobretaxa pura e simples como ele fez com a China, né? Então, e o problema é que se a gente taxar os Estados Unidos, quem vai sofrer também é a nossa indústria, porque a nossa indústria depende de insumos importados dos Estados Unidos, máquinas, equipamentos. Então, não é uma medida, a gente não tem muita arma aí nessa de ficar subindo tarifa, porque a gente vai ser prejudicado por uma tarifa alta por parte dos Estados Unidos. Graça, tem uma provocação aqui do Lula que eu quero jogar para você e para a Letícia. Provocação não, uma fala dele, que é essa crítica que a direita está fazendo, dizer, olha, o Lula não estabeleceu uma relação pessoal com o Trump. O Trump é extremamente personalista e outros líderes do G20 taparam o nariz, né? Vamos falar a verdade, e foram lá e conversaram com ele. Aí o Lula responde assim: não tive chance de conversar com o Trump até o momento. Na hora de conversar com ele, eu não tenho problema nenhum. Eu posso ligar para ele, mas eu só ligo se for necessário. Eu não ligo para o presidente para contar piada, Graça. Ele poderia ter ligado para mim antes de aplicar a taxa. Educação é bom e a gente gosta. Por enquanto, eu não tenho motivo para ligar, mas eu não tenho problema nenhum em ligar para a Casa Branca e pedir para falar com o Trump. E aí? Devia ter ligado, não devia ter ligado. Ele está dizendo que não vai ligar, mas não tem problema em falar com ele. Olha, o Lula é um adulto, né? Ele sabe que assim, não há, até por conta do alinhamento com o BRICS e tal, assim, os Estados Unidos, eles não são uma relação com os Estados Unidos não é exatamente uma prioridade da política externa desse governo. Mas assim, é o segundo maior destino de exportações. É ruim não ter um canal aberto de alto nível. Se não tem de alto nível, pelo menos no nível técnico, isso é claro, existe, né? Letícia, e ele continua, essa parte é muito o estilo do presidente Lula. Eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivos para eu querer falar com ele. Nós temos tempo para ouvir empresários, a OMC, outros países, depois não tem problema nenhum de falar com ele e correr o risco dele bater o telefone na minha cara. Não vai falar agora e nem chamar o embaixador? Eu não vou falar com ele agora. Sobre o embaixador, o Itamaraty é que vai ver o que fazer. Raquel, pois é. Só que assim, todo mundo sabe que o Brasil não tem porte para brigar com os Estados Unidos, isso está dado, eu sei, vocês sabem, quem está assistindo sabe, ponto. O Lula também sabe. Então, como que a gente desata esse nó? Acontece que a relação do Lula e do Trump, ela não é só de agora que ela não é boa. A gente tem que lembrar que em 2022 o Trump fez campanha para o Jair Bolsonaro. Já estava lá fazendo campanha, ele defendeu a eleição do Jair Bolsonaro em público. Tinha uma ótima relação com a família, com o ex-presidente, e se manifestou a favor. O que aconteceu na eleição americana? O Lula também, ele se posicionou como um aliado de Biden, de Kamala Harris. Ele desenvolveu essa interlocução muito boa com o governo anterior. O Trump, ele tem aquilo que a gente via também com o Jair Bolsonaro na presidência, que é, eu não gosto de você hoje, eu não gosto de você amanhã, eu não gosto de você depois de amanhã. Agora, se você tá comigo, óbvio que em alguns casos, tanto para o Trump quanto para o Bolsonaro, a gente viu aliados serem abandonados por diferentes questões, enfim, ao longo do caminho deles. Mas eles tendem a abraçar, a ter essa questão passional, de trazer muito fígado para a política. Então, quem era aliado lá atrás está numa lista que, a não ser que aconteça alguma coisa muito grande, vai continuar sendo aliado. Você apostou em mim quando eu precisava, quando eu estava na baixa. Então, estou aqui. Trump passou por todo aquele processo no judiciário dos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil. Então, eles se apegam muito a essas coisas. E nisso, o Trump tem em relação ao Jair Bolsonaro.
Porque o tempo todo, quando o Trump perdeu a eleição para o Biden, o Bolsonaro foi lá se manifestar dizendo que estava errado, que a eleição dos Estados Unidos tinha sido fraudada. Esse tipo de atitude pega no coraçãozinho deles, tanto de um quanto do outro. Então, que eles vão levando para frente. Então, ele vem carregando essa solidariedade, diríamos, entre aspas, em relação aos Bolsonaro e essa aversão ao Lula. A gente não viu em nenhum, nas cúpulas, nos eventos, em grandes eventos internacionais, o Lula e o Trump, eles não se encontram, eles não sentam para ter uma bilateral, eles não conversam, assim como o Lula com o Milei, porque ficou essa coisa assim, não gosto de você, então não gosto mesmo, vou te xingar, vou te chamar de corrupto. Milei, o presidente da Argentina, chegou, inclusive, a ofender o presidente Lula. Então, isso tudo vai trazendo, vai chegando para agora, que com 6 meses, a gente está falando disso tudo, o Trump ele tomou posse dia 20 de janeiro. Com 6 meses de governo, ele tomou para si uma situação que não tem nada a ver com os Estados Unidos, que não tem nada a ver com a economia americana, que inclusive é ruim para a economia americana, e resolveu abraçar essa causa e entrar com essa história aqui. A gente lembra que o Eduardo está lá nos Estados Unidos também, desde há quase 6 meses, fazendo esse trabalho de articulação, e eles estão colhendo um fruto agora que eu não sei por quanto tempo essa situação, não só do Trump, com o Brasil, mas com a China ou com outros países do mundo, por quanto tempo isso vai se arrastar. O Graça quer te perguntar um negócio. Não, você acabou de comentar, é um aspecto, eu acho que é um aspecto lateral e pouco entendido dessa história, que é o papel do Eduardo Bolsonaro nessa confusão. Eu não sei, eu e muita gente ficou surpreso que está se atribuindo ao Eduardo Bolsonaro essas tarifas, assim. Isso implicaria dizer que ele é muito competente fazendo isso, que realmente é uma surpresa para muita gente, inclusive para mim. Eu estou dizendo isso sem nenhum demérito para o deputado licenciado, mas assim, ele conseguia influenciar o presidente da maior economia do mundo a implantar umas tarifas contra o país dele. Sei lá, envolve um nível de competência que eu, sinceramente, desconhecia do Eduardo Bolsonaro isso aí. Na sua opinião, o Eduardo Bolsonaro é isso tudo? Ele provocou esse negócio? Graça, assim, o que eu tenho acompanhado, e aí com muita conversa com o pessoal que está ali bem no entorno da família Bolsonaro e com pessoas que estão junto com o Eduardo lá nos Estados Unidos. O que acontece? A minha visão, indo direto ao ponto do que você perguntou agora, a tarifa em si não era nenhuma coisa que o Eduardo mesmo queria. Que o núcleo do bolsonarismo, o hard ali, não era o que eles estavam esperando, porque foi uma coisa que, como a gente está falando, pode se voltar contra eles e em favor do Lula. Foi uma coisa muito grande e que não estava na mira. Agora, o Eduardo tem um mérito de um trabalho que ele está fazendo, que é esse trabalho há mais de 6 meses, de estar construindo uma rede de apoio nos Estados Unidos, junto a congressistas, senadores, deputados dos Estados Unidos e com alguns integrantes do governo Trump, que tem como objetivo uma punição ao Alexandre de Moraes, que é a lei Magnitsky que a gente estava conversando agora com o advogado. Esse é o objetivo final deles. E aí começou com uma história, vamos conseguir caçar o visto do Alexandre de Moraes, ou o visto da família, e é uma articulação que está sendo feita ali. Ele puxado pelo Paulo Figueiredo. O que eu sempre ouvi, que eu já ouvi inclusive do próprio Paulo Figueiredo, foi que o Eduardo chegou lá nos Estados Unidos e o Paulo já tinha alguns canais abertos e ele foi apresentando o Eduardo para essas pessoas. E eles estão desenvolvendo isso, de fato, a gente, ao que me parece, até pela declaração que Marco Rubio deu algumas semanas atrás, de falar sobre Alexandre de Moraes, de trazer esse contexto de Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes Supremo para essa carta do Trump de agora, existe um mérito deles ali de fazer um trabalho de convencimento dizendo: Trump, o que você passou nos Estados Unidos está se repetindo com Jair Bolsonaro no Brasil.
A eleição daí foi fraudada, como a do Brasil, e a perseguição política. A minha avaliação, ouvindo as informações da Letícia, a avaliação do Graça e lembrando da entrevista do Martin De Luca, é que juntou a fome com a vontade de comer. Porque o Eduardo vinha fazendo esse trabalho ali junto a deputados trumpistas, junto com o Paulo Figueiredo, tentando conseguir sanções contra o Moraes, mas tem uma força muito grande aí por trás, que são as Big Techs. E Moraes se tornou figura malquista, assim como todo o Supremo, por tentar regular as Big Techs e aumentar o custo para elas. Então, existe ali, quando o Martin De Luca responde, né, a gente questiona ele falando, o que está por trás da sobretaxa do Trump? Defender o Bolsonaro ou defender o interesse das Big Techs? E aí ele fala, no fundo, as duas coisas são a mesma, mas o que move dinheiro mesmo são as Big Techs, não é não?